Capítulo 7. Pois essas divertidas e caprichosas cenas, tão exóticas como pueris, que enrodilhadas e com feia catadura têm devorado páginas e páginas em frases de todos os tamanhos, terão alguma coisa de comum com a suave e desafetada narração de um prometido conto não só verdadeiro, mas até elegante? Um conto. Chama-se isto um conto, dos que se dizem nos serões de inverno com um pasmo das imaginações rudes ou infantis, poderá ser. Mas conto para gente fina e séria, para gente que sabe de cor Edgar Poe e Hoffmann. Oh, oh! Sobretudo imperdoável é o desaire em que o demónio do escrevinhador deixa transluzir das combinações do seu espantoso imbróglio o presunçoso intento de fazer um romance que lhe dê aso a fingir-se modesto, chamando conto ao que, no juízo dele, vale bem um romance. Ora, meu senhor, se queria rabiscar coisa como romance, sofresse um tanto os ímpetos em que os seus esfalfados heróis se precipitam no epílogo. Demorasse as situações com peripécias, episódios e tudo o que lhe lembrasse capaz de aumentar o interesse e aperfeiçoar o lavor artístico da obra. Não basta encadear dores dissaboridos diálogos e alguns ditinhos simplórios e afetados. Diálogos, nada mais fácil. Duas pessoas que falam, uma depois da outra, com intermédio de pausas e reticências. Se queria fazer-se notado, saísse a campo com 6, 8, 20 palradores, prendesse-os a uma geral conversação em que falassem todos, alternados e simultaneamente, em grita e com moderação. Então, sim, aí encontraria a oportunidade de desvendar a sua mestria nas dificuldades da arte. Mestria essa que ninguém ousaria contestar, uma vez que alcançasse meios de se esquivar a mostrar-nos, pela extravagância da algaravia, de que fabuloso modo se dirigem bojudas vasilhas de álcool. Nesse caso, não nos opunhamos a que levantasse uma estátua de barro em paga da sua estátua viva. Apenas se atreveu, porém, como a parte mais plebeia e chilra deste género de literatura, o diálogo, coisa que hoje nem odores mais triviais interlocutores quereriam alimentar, embora iludam tanto a paradoxal aparência da proposição. Quanto ao Visconde de Aveleda, é ele, diga-se a verdade, a mais simpática criação que pode deduzir-se de inesperto cinzel. Porém, que destino! A astúcia depravada do autor faz com que o vejamos na parte luminosa do quarto, que nos ganha, não diria simpatia, mas um pouco de benevolência. Depois, sendo o fogão monstro e de particular estrutura que estava preparado de encomenda para receber um homem inteiro e lança-o com bastante pena nossa ao meio das chamas e assa-o, não sei bem se com intenção de o comer. Palpita-me que o vai comer. Isto não se faz em país civilizado e liberal. Enfim, seja como for, já gastamos mais cera do que é de leis com ruins defuntos. Oxalá que, aproveitando a lição, venha a convencer-se de que não sobra quem se empenhe nos progressos práticos da agricultura e deixe de andar desmalhado nestes difíceis caminhos que nunca pés mazorros lograram percorrer sem sangue. São assim, pouco mais ou menos, as sibilantes expressões da maledicência que eu desprezo, sem que, todavia, deixe de vir a indignação das grandes almas ofendidas inflamar-me as nacaradas bochechas. Crítica cordata e justa escuteia sempre respeitoso. Insolências à alheia das suspeitas não são lanças que façam saltar da cela cavaleiros do meu gés. Nem hão de ser, em tempo algum, demonstrações que corrijam defeitos. A minha generosa indignação não me deixa responder como pedia o caso, se bem me está borbulhando a ideia de confundir os linguareiros por meio de uma digressão ideológica em que podia patentear os tesouros que tenho amontoados no meu celeiro. Não quero fazer escândalo. É o que lhes vale. Em desforra apenas prometo esmerar-me a fim de ser mais natural e correto no seguimento do conto que prossegue do seguinte modo. Quando o senhor Urbano Solar, beatífico pai de Margarida, descerrava as preguiçosas pálpebras ainda saudosas dos afagos do confortativo sono, marcava o ponteiro de um relógio que pendia graciosamente da parede 10 horas e alguns minutos. O santo varão não acordaria tão cedo se o estômago com irregulares rugidos não acusasse certo vazio que o horrorizava. O senhor Solar tinha horror ao vácuo, e tanto que, na deliciosa perspectiva de um substancial almoço que lhe deslizava na mente fecunda e liberal, entritou-se afamado o colarinho, enlaçou a gravata, deu a última de mão aos ingratos cabelos e foi incorporar-se a seus filhos que, já preparados, conversavam aproveitando os raios vivificantes do sol matutino.
O dia estava de uma formosura a derramar alegrias nos espíritos mais atribulados. Parecia concertada a natureza para acompanhar os doces enleios que deviam ser então a alma animadora da ampla majestade daquela habitação. O próprio senhor Urbano sentia-se enfeitiçado. O Visconde? Perguntei ele, admirado de que o não acompanhassem em continente para a anelada mesa de almoço. Ainda não viste a nossa Margarida? A resposta resolveu-se em 2 sorrisos frouxos, maliciosos e equívocos. Solar compreendeu-os, quis revistar-se de gravidade, mas em conclusão não tive remédio senão imitá-los. Para os inocentes, como eu, esses sorrisos não seriam mesmo obscuros. Tenho fé, porém, que não faltariam honrados pais de família que, no dia seguinte ao do noivado das suas filhas, perspicazes como Urbano Solar, soubessem dar explicações. Deus me defenda de sabê-las dar alguma vez, por minha parte. Travaram os três insignificante conversa, que ameaçava prolongar-se com sério detrimento do aparelho digestivo do Senhor Solar. Mas como nem o Visconde de Veleda nem Margarida pareciam ainda dispostos, segundo suspeitas de um criado interrogado, a vir livrá-lo deste suplício, tirou-se de seus cuidados e, resolvido a não esperar por ninguém, saiu na tensão de farejar por si mesmo certos conhecidos escaninhos de gordurenta memória. Ao roçar na porta da câmara nupcial, não pôde vencer a curiosidade e apurou o ouvido. Nem o mais leve sussurro. De dentro vinha uma réstia de luz pura do sol que mosqueava o pavimento, denunciando assim que eram já abertas as janelas do interior e que, portanto, os felizes habitantes daquele estreito paraíso não continuavam esquecidos em amorosos delíquios, e além disso que estava mal cerrada a porta que, por este motivo, dava passagem à réstia do sol. Aventurou-se a empurrá-la suavemente. E sem resistência nem rumor, rodou ela sobre os flexíveis gonzos e pôs a descoberto a parte interna da câmara inteiramente solitária. Entrou o bom homem despejando da garganta exclamações de pasmo. Lançou a vista em roda e dilatou as cartilagens do nariz, tocado de um especial odor daquela atmosfera que era um desespero para um ambicioso e esfaimado estômago de Sua Excelência. Afiava-lhe o apetite aquele odor. É fácil de ver, portanto, que não podia satisfazê-lo o simples conhecimento do efeito. Ao seu estado convinha, mais que tudo, palpar a causa. Breve descobriu ele no fogão, onde entre algumas amortecidas brasas, cercada de cinza e de carvões, avultava uma massa compacta de carne, a este tempo quase carbonizada. Revolveu-a de todos os lados, naturalmente admirado da estranheza e, no fim da investigação, concluiu que não era fácil determinar a casta de animal a que pertencia aquele torresmo, mas que, feitas as contas, tinha na parte superior um provocante pedaço de lourejada polpa. Solar era um homem de muito siso para não saber explicar a esquisitice do facto com a esquisitice do gênio do Visconde da Veleda. Foi de semblante prazenteiro que seus filhos o viram voltar, convidando-os a acompanhá-lo. O Visconde, diz ele com afetado mistério, parecia que de propósito se recusava a aparecer para nos obrigar a esperá-lo para o almoço. Mas eu, que sou velho e matreiro, achei meios de me vingar. Fui procurá-lo ao próprio quarto. E assanhou-lhe um masculino pudor, diz sorrindo Peralta. Está visto. Pelo contrário, não encontrei lá sombras disso. Como assim? Pois... O quarto estava deserto, mas saturado de um cheiro... A ambrósia, provavelmente? Não, a carne assada. Meu genro, cada vez estou mais convencido, é um homem de inqualificáveis caprichos, de uma rara excentricidade. Saiu, ninguém sabe quando, nem para onde, ao menos não há criado que o diga. Saiu com a noiva e deixou nas brasas do fogão um imenso pedaço de carne, quase reduzido a cinzas, com exceção da parte superior que repele o mais surumbático fastio. E então? Então aquilo deve ser alguma preciosidade da inventiva culinária do Visconde. E para seu castigo, lembrei-me de lhe pregar uma pirraça que, por cima, há de fazê-lo rir. Vindo a almoçar comigo. Mas não será indiscrição, observa o magistrado. Sou eu o responsável? Depressa! Que não venha ele no entretanto. Pouco depois entrava o velho folgazão com os 2 filhos na câmara dos desposados, munido ele próprio dos petrechos indispensáveis para o notável festim. O sabor da carne não correspondia à aparência. Era excessivamente insulsa, viscosa e adocicada. Urbano Solar, desiludido, afirmava que só a sua experiência saberia esbrugar os ossos convenientemente, assim como só o apetite saberia tolerar o dissaborido manjar.
O magistrado acabava de cair num reflexivo abatimento, encarando com olhos desvairados, já na configuração da insulsa iguaria, já no lugar em que fora encontrada. Supunha ter tocado com a faca alguma coisa, como uma caveira humana transformada pela ação do fogo. Meu pai! Exclama ele de repente com voz espavorida. Aqui há um terrível segredo, um segredo muito espantoso. Este leite não dá sinais de que alguém se recostasse nele. Os criados afiançam que não saiu ninguém desta casa e... Todos estremeceram. Ressoara a detonação de um tiro. E em seguida, sussurro e gritos no interior do palácio.